E aí, pessoal do Me Salva, tudo certo? Vamos dar início ao nosso módulo sobre Roma Antiga e nós vamos começar estudando essa civilização, obviamente, e como sempre, a partir das suas origens. Como nós podemos ver aqui, o meio geográfico onde se desenvolve a civilização romana é a Península Itálica. Especificamente, a parte central da Península Itálica, às margens do rio Tibre, onde habitavam os povos latino e sabino, que vão dar origem à cidade de Roma, especialmente os latinos. Além disso, a Península Itálica já era colonizada, habitada anteriormente por outros povos, como os etruscos, aqui mais ao norte, e os gregos, aqui mais ao sul, numa região que os gregos chamavam de Magna Grécia, ou seja, a Grécia ampliada. Exatamente por isso, a civilização romana, que vai se desenvolver aqui no centro da Península Itálica, vai receber influências desses outros povos, desses outros contextos civilizacionais. Bom, a origem mítica de Roma, todo mundo conhece, nos remete à lenda de Rômulo e Remo, duas crianças que teriam sido abandonadas, ou seja, eram órfãos, e que foram amamentados por uma loba, exatamente no lugar onde hoje se localiza a cidade de Roma, e onde, de acordo com essa lenda da fundação da cidade, Rômulo, em 753, ou seja, uma dessas crianças, funda a monarquia. Isso quer dizer que nos seus primeiros anos de vida, nos seus primeiros séculos, Roma era uma cidade governada por um rei. Posteriormente a Rômulo, logo em seguida, nós tivemos um outro rei lendário chamado Numa Pompílio, que teria conferido aos romanos as suas instituições religiosas. Isso é, os seus cultos, os seus deuses e todos os rituais que serão muito importantes posteriormente para a história romana. Além disso, nesses primeiros séculos de história romana, ainda no período monárquico, nós já verificamos uma divisão social bastante evidenciada em duas classes. Por um lado, uma classe dos chamados patrícios e, por outro lado, a classe dos chamados plebeus. Os patrícios eram os aristocratas, a classe dominante, portanto, os grandes proprietários de terra, e que eram representados no sistema monárquico por uma instituição política chamada Senado, que, embora já existisse no período monárquico, não tinha tanta importância. O poder era exercido, como nós vimos, pelo rei. A classe subalterna eram os plebeus, ou seja, o povo, no sentido estrito do termo, a maior parte da população, normalmente os pequenos proprietários. E que não gozavam de direitos políticos. Em 509 a.C. ocorre um evento muito importante, que é a deposição, ou seja, a derrubada de Tarquínio, apelidado o Soberbo. Quem era Tarquínio o Soberbo? Tarquínio Soberbo foi o último rei de Roma, deposto aqui em 509
a.C., por uma revolta, mas não dos plebeus, uma revolta patrícia, em que os próprios aristocratas derrubam a monarquia e instauram um novo regime político que será aquele que vai exemplificar o legado de Roma para a posteridade, a chamada República. O que era esse sistema e como ele funcionava é o que nós vamos ver na próxima aula. Até lá!